paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Nesse segundo elo da campanha, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos orando pela vida financeira e pela vida material. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que toda maldição que o inimigo lançou sobre a sua vida material e financeira, ela será quebrada e destruída pelo poder da glória do Senhor que está sobre nossas vidas. Eu quero convidar você, meu irmão, quero convidar você, minha irmã, a orar comigo para que Deus venha retirar todo o mal das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai. Deus, aqui no segundo elo dessa campanha, Jesus, nós apresentamos a Ti, Papai do Céu, a nossa vida financeira e a nossa vida material. Papai do Céu, nós sabemos, Senhor, que tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu, que tudo que nós alcançamos, Senhor, na nossa vida, Senhor, foi o Senhor quem permitiu, pela grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Mas muitas pessoas, Papai do Céu, têm passado por dificuldade na vida financeira e na vida material, por algum tipo de maldição que foi lançada. Pessoas, Papai do Céu, que um dia falaram que ele não iria prosperar. Foi pessoas, Papai do Céu, que falaram um dia que ele não ia conseguir alcançar nada na vida, não iria conseguir conquistar, Papai do Céu, nada na vida. E essas palavras de maldição, Papai do Céu, o inimigo pegou para ele, Senhor, e começou a trabalhar, começou a agir, Papai do Céu, na vida desses homens e também na vida dessas mulheres. Mas hoje, Papai do Céu, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor que venha quebrar essa maldição maligna, essa maldição, Papai do Céu, que está impedindo meu irmão e a minha irmã, Papai do Céu, de alcançar algo maior, a impedir, Papai do Céu, que meu irmão, a minha irmã, Papai do Céu, venha conseguir comprar alguma coisa, venha conseguir adquirir alguma coisa, porque o inimigo tem embarreirado de todas as formas, o inimigo tem tentado, Senhor, fechar as portas, Senhor, do mundo financeiro e do mundo material, trazendo, Senhor, improsperidade, trazendo, Papai do Céu, ruínas para a vida dos meus irmãos. Mas nessa tarde, Papai do Céu, nessa oração, eu quero pedir ao Senhor, começa a desfazer agora, Senhor, todas as correntes, começa a arrebentar agora, Senhor, todos os grilhões, começa agora, Senhor, a mudar a situação financeira e material do teu povo. Não deixa que o teu povo, Senhor, venha viver na escassez, porque o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, o Senhor é o dono da nossa vida, e o Senhor, Papai do Céu, tem todo o poder de abençoar a vida do meu irmão e também a vida da minha irmã. E nessa oração eu quero pedir ao Senhor que o Senhor comece agora a tirar todo o jugo de maldição. Não deixa que o teu povo, Senhor, venha ser um povo infrutífero. Eu quero pedir ao Senhor agora, começa a mudar a situação, começa a abrir as portas, Senhor, de um bom emprego, começa a abrir agora, Senhor, as portas, Senhor, de uma boa situação financeira, para as minhas irmãs também e para os meus irmãos, porque, Papai do Céu, tem homens e mulheres que têm dizimado, tem homens e mulheres que têm ofertado na tua casa, e o inimigo, Papai do Céu, está lá dentro. O inimigo está usando o devorador e o brigador e o contador, Senhor, para acabar com a finança do teu povo. Deus, eu te peço agora que o Senhor possa nos ensinar a administrar o que o Senhor tem nos dado. Deus, eu te peço agora em nome do teu Filho, Senhor, dê entendimento e sabedoria para o teu povo administrar o que o Senhor tem abençoado. Mas não deixa, Papai do Céu, que esse homem e essa mulher, pelas coisas que o inimigo tem colocado na mente, pelas situações que o inimigo tem apresentado a ele venha jogar, Papai do Céu, as finanças fora. Nós sabemos, Papai do Céu, que nos dias de hoje o mundo, Senhor, se diz estar em crise, mas quem está no Senhor não vive na crise. Muitas das vezes nós passamos prova, muitas das vezes, Senhor, nós passamos no estreito, muitas das vezes nós não temos nada, Senhor, mas o Senhor tem suprido, porque o Senhor é fiel. Mas nessa tarde, Senhor, nessa campanha, eu quero pedir ao Senhor agora, começa a mudar completamente a situação financeira e material do teu povo. Pessoas que têm sonhos de comprar uma casa, pessoas que têm sonho de comprar um carro, pessoas que têm sonho de adquirir bens, e o inimigo tem prendido, o inimigo tem roubado, tem surrupiado, Papai do Céu, o dinheiro abençoado que o Senhor tem dado ao teu povo. Mas é nesse nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, começa a retirar das mãos do inimigo, começa a retirar as garras do inimigo, e começa, Papai do Céu, a derramar sobre a vida do teu povo muitas bênçãos materiais e financeiras. Não é pecado, Papai do Céu, nós queremos viver bem, não é pecado, Papai do Céu, nós queremos ter uma casa bonita, um carro do ano, não é pecado, Papai do Céu, mas nós pedimos
pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos presentear, Senhor, com as tuas riquezas, que o Senhor venha encher o nosso celeiro, que o Senhor, Papai do céu, não venha permitir que nós viemos, Senhor, gastar as coisas com coisas fúteis para alimentar o desejo da nossa carne, para alimentar, Papai do céu, a vaidade e o comodismo, mas que nós viemos ser fiéis primeiramente ao Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, levar o dízimo, Senhor, na tua casa. Muitas pessoas têm se comprometido, Senhor, e muitas pessoas também não têm se comprometido, Senhor, em dizimar na tua casa, pessoas que têm sido avarentas, pessoas, Papai do céu, que não querem abrir mão, e com tudo isso o inimigo se aproveita da situação e entra na casa dele, e ele não entende muitas das vezes, Papai do céu, porque daquela dificuldade, porque as portas não se abrem. Eu quero pedir ao Senhor agora, que o Senhor ensine o teu povo a ser fiel no pouco, porque na tua palavra nos diz, Senhor, que sobre o muito o Senhor nos colocará. Nos ensina, Papai do céu, a ser fiel, Papai do céu, a todo momento da nossa vida, não só para a nossa vida espiritual, mas que o Senhor, Papai do céu, possa fazer um grande mover na vida financeira, que o Senhor possa dar um bom emprego, que o Senhor possa dar uma boa situação, Papai do céu, bancária para o teu povo. Mas eu te peço agora, começa a retirar esse espírito imundo que tem devorado, começa a retirar agora esse espírito imundo, Senhor, que tem cortado, Senhor, as finanças do teu povo. Esse homem que trabalha, Senhor, e não vê o fruto do teu trabalho. Essa mulher, Papai do céu, que também trabalha bastante e não vê, Papai do céu, o fruto do teu trabalho. Por falta de entendimento e de sabedoria, eles não têm conseguido, Senhor, gerir as finanças da casa. Por falta de entendimento, Papai do céu, porque o inimigo tem tampado a visão, porque o inimigo tem tampado a audição, e eles não têm prestado atenção, Papai do céu, na administração. Mas dessa tarde eu quero pedir ao Senhor, ajuda o teu povo a administrar, ensina o teu povo, Senhor, a somar e agregar, mas não deixa que o inimigo venha subtrair o que o Senhor tem nos dado. Não deixa o inimigo, Papai do céu, causar divisão na nossa vida financeira. Eu quero pedir ao Senhor que esse esposo e essa esposa possam se unir, Papai do céu, possam se unir no meio da finança, e que eles venham, Papai do céu, fazer as coisas juntos, porque até isso o inimigo tem entrado, Senhor. Homens que não querem dividir o dinheiro com a sua esposa, e esposa que não querem dividir o dinheiro com seus maridos, a individualidade dentro do casamento, dentro da casa, Papai do céu. O inimigo tem se aproveitado também dessa situação, porque um quer ficar com o dinheiro de si mesmo, mas não querem dividir, não querem ofertar na tua casa, não querem dizimar na tua casa, e o inimigo está lá dentro agora, Senhor. E eu te peço agora que o Senhor possa arrancar esse demônio de lá, o Senhor possa arrancar esses espíritos imundos de lá, que tem acabado, Senhor, com a finança do teu povo. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nessa tarde eles possam ver a mão do Senhor entrar e repreender o devorador, o migrador e o cortador e o destruidor da vida dele, e que este demônio, Papai do céu, que está atrasando a vida financeira do teu povo, que está trazendo prejuízo financeiro e material para a vida do teu povo, que ele venha ser expulso agora dessa casa, que ele venha ser expulso agora, Senhor, da família, que ele venha ser expulso de toda e qualquer situação, e que nós viemos prosperar 100 por 1, Senhor, na presença do Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor preparou o melhor para cada um de nós nessa terra. A tua palavra nos diz, Senhor, se nós servíssemos ao Senhor, se nós fôssemos fiéis ao Senhor, nós comeríamos o melhor dessa terra, nós vestiríamos o melhor dessa terra, nós faríamos, Senhor, coisas, Senhor, o melhor dessa terra, porque nós somos seus filhos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Rei dos Reis, dono do ouro e da prata, Senhor, e o Senhor não vai deixar um filho seu desamparado. Mas nós não queremos ser ricos, nós não queremos ser milionários, nós queremos ter uma situação favorável, uma situação, Papai do céu, que agrada as nossas vidas e também agrada primeiramente o teu coração. Mas nós não queremos, Papai do céu, deixar que o dinheiro, que as coisas financeiras deste mundo possa corromper o nosso coração, porque na tua palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro corrompe o caráter do homem, e nós não queremos ser assim. Nós queremos ter uma situação, Papai do céu, financeira controlável, nós queremos ter uma situação, Papai do céu, que nós não passamos por aperto, e muitas pessoas agora estão nessa situação, estão passando por aperto, estão passando por dificuldade, estão passando por situações, Papai do céu, que tem que viver pedindo, e servo seu não pede, servo seu não fica mendigando, servo seu, Papai do céu, não fica se arrastando por causa de migalhas, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor não vai deixar que nenhum de nós viva desamparado. Por isso eu quero pedir ao Senhor agora, comece a abrir a porta da prosperidade financeira na vida dessa mulher, na vida desse homem, para que ele não venha pedir mais emprestado, para que ele não venha ficar se arrastando, Senhor, de porta em porta, pedindo alguns trocados,
porque o Senhor tem a nos dar, o Senhor tem a nos suprir, o Senhor tem, papai do céu, para nos abençoar, e nós queremos buscar diretamente do Senhor, que é dono do ouro, é dono da prata, e tudo que há nessa face dessa terra. Por isso eu quero pedir ao Senhor, papai do céu, começa a agir na vida do teu povo, começa a quebrar agora, Senhor, toda maldição financeira, começa agora a quebrar, Senhor, toda maldição, papai do céu, na vida material, começa agora a expulsar, meu Deus, todo o mal da vida do teu povo, e que o teu povo, Senhor, seja ricamente abençoado. Deus, eu te peço, Senhor, não deixa que nós passemos por dificuldade nessa terra, porque muitas das vezes passamos dificuldade e envergonhamos o teu nome. Não, nós não queremos ser ricos, Senhor, para que nós venhamos esquecer de ti também. Por isso nós queremos ter uma vida, Senhor, completamente controlável, Senhor, para que tudo que nós ganharmos, tudo que nós somos abençoados, nós apresentarmos primeiramente ao Senhor. Nós precisamos aprender, papai do céu, a agradecer e a consagrar o salário que nós recebemos no fim do mês. Muitas pessoas não têm feito isso, Jesus. Muitas pessoas, Senhor, têm amaldiçoado o seu próprio salário. Muitas pessoas têm murmurado, têm chamado o seu salário de merreca, de mixaria, e o inimigo tem se aproveitado dessa situação. Pessoas mesmo têm colocado o devorador dentro das suas próprias casas. As pessoas têm chamado o demônio para dentro das tuas casas. E eu quero pedir ao Senhor agora, que pela sabedoria do Senhor, essa pessoa a partir de hoje, ele possa aprender a agradecer e a consagrar ao Senhor, papai do céu, o ganho que ele teve no final do mês, e ele possa ser fiel. Muitas pessoas também, papai do céu, têm tentado acumular o dízimo, têm pulado o dízimo, têm pulado as ofertas, têm tentado agregar, falado para o Senhor, tentando barganhar com o Senhor, e isso também é motivo, papai do céu, do inimigo entrar, porque na tua palavra nos ensina a ser fiel ao Senhor, papai do céu, a todo momento da nossa vida. E não, com o Senhor não tem negociação, com o Senhor não tem barganha, é sim, sim ou não, não, passou disso, é procedência maligna. E por isso eu peço ao Senhor, não deixa, papai do céu, que as dificuldades financeiras venham nos impedir de ser fiéis ao Senhor. Não deixa, papai do céu, porque alguma conta que nós temos que pagar, isso possa atrapalhar no dízimo e na oferta, porque até isso, Senhor, o inimigo tem trabalhado na mente da pessoa. As pessoas têm se preocupado mais em pagar uma conta do que dizimar na tua casa. As pessoas têm se preocupado mais em pagar uma roupa, um sapato, uma prestação, do que ser fiel da tua casa, porque nós sabemos que o do Senhor nós temos que dar, do Senhor, papai do céu, nós temos que retribuir, porque o Senhor, papai do céu, tem permitido, Senhor, que nós administremos 90% do nosso salário, e a nossa obrigação é de dar 10% para o Senhor. E até isso, papai do céu, esses 10%, as pessoas têm tentado barganhar com o Senhor, pensando que os 10% da vida dele e da vida dela é a salvação. Não é, papai do céu, mas o inimigo tem se aproveitado dessa situação. Mas hoje ele vai cair por terra. Hoje a casa do diabo vai cair na vida financeira do meu irmão, na vida financeira da minha irmã, e ele será expulso para nunca mais voltar. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa oração o Senhor começa a desatar nós, o Senhor começa a quebrar corrente, o Senhor começa a fazer o milagre acontecer, e que o teu povo venha ter folga, que o teu povo venha ter, papai do céu, alegria em pegar o próprio salário e consagrar ao salário ao Senhor, dizendo ao Senhor: Pai, obrigado por mais um mês de trabalho, obrigado pelo ganho que o Senhor me deste, Senhor, e eu consagro em nome do Senhor Jesus o meu ganho, o meu salário, a minha providência que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas portas abertas. Ensina o teu povo a agradecer, ensina o teu povo, papai do céu, a agradecer ao Senhor, papai do céu, pelo menor salário que seja, mas é o Senhor que está provendo. E por isso eu peço ao Senhor que retire agora, Senhor, todo espírito imundo, toda maldição maligna, Senhor, que tem gerido maldade, Senhor, na vida financeira do teu povo. É o que eu te peço nessa tarde, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém.